Olá, é uma honra estar aqui para apresentar o livro Defesa Cibernética e Mobilização Nacional, organizado pelo professor Marcos Guedes. É um livro que traz uma abordagem interessante, atual, discutindo um tema que, apesar de estratégico para o Brasil, é desconhecido, pouco discutido. Eu acho que nisso já reside muito da sua relevância, né? A relevância dessa obra. E contém artigos, capítulos de autores civis, militares, especialistas no tema, que tratam o tema desde sua abordagem histórica até questões atuais relativas a esse contexto profundamente marcado pela globalização e pelo ambiente cibernético. Gostaria de destacar também o caráter oportuno em que esse livro está sendo publicado. Eu acho que o enfrentamento da atual pandemia tem revelado um mundo de fato globalizado. Esse mundo provocará certamente mudanças profundas, disruptivas, e o advento de uma nova realidade que sugere também novos protocolos de defesa. É importante destacar que a ideia de mobilização nacional até pouco tempo era tratada tendo como referente a ideia de uma agressão estrangeira. Portanto, pensava-se mobilização muito como um esforço de guerra. Ela tem sido pensada dessa maneira, não tem sido diferente a nossa própria legislação. Se a gente perceber o artigo 2º da Lei 11.631 de 2007, ela vai dizer que, de fato, a mobilização nacional deve ser empreendida em caso de agressão estrangeira. Entretanto, é importante pensar e discutir que, no início do século XXI, a ideia de mobilização ela deve ir muito além daquele modelo clássico westphaliano de Estado Nacional, né? Diante de ameaças cada vez mais fluidas, imprevisíveis, difusas, que exigem do Estado novas ferramentas céleres, inclusive relacionadas a capacidades de inteligência e cibernéticas também. É importante destacar que nesse mundo, com esse novo tipo de ameaça, que poderíamos incluir aí, além dos ataques cibernéticos, os desastres ambientais, por que não as pandemias também, é um mundo em que guerras não têm sido mais declaradas. Até porque a natureza das ameaças colocam questões que são contínuas. Temos que notar que o significado de mobilização nacional, em sua substância, continua o mesmo. Ou seja, capacitar o Estado para o enfrentamento da crise que coloca em risco a sua própria segurança nacional. O que se deve ter em conta agora é que, para além da ideia de integridade territorial, tendo como referência aquela agressão estrangeira, a mobilização nacional deve ser pensada também como instrumento de defesa das instituições, das populações, diante de crises que possam levar a nação a um quadro de paralisação ou de insegurança geral. Eu gostaria de destacar, por fim, o fato de que esse livro ele constitui-se uma espécie de alerta para a necessidade do desenvolvimento de uma cultura de mobilização nacional. Para um país carente de traços republicanos como é o Brasil, o exercício da mobilização em si constitui um caráter pedagógico. Nesse sentido, a mobilização nacional passa a ser uma espécie de ferramenta fundamental para despertar de uma nação, de um programa e de seus interesses mais estratégicos. Olá, eu sou o professor Denison de Oliveira, do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e estou participando do livro Defesa Cibernética e Mobilização Nacional, a convite do professor Marcos Aurélio Guedes de Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco. O meu capítulo, que é uma coletânea organizada pelo professor Marcos Guedes, é intitulado Mobilização de Massa e Conflito Mundial, a experiência histórica brasileira na Segunda Guerra Mundial, cobrindo o período 1942-1945. Esse capítulo revela algumas das dimensões que foram verificadas na mobilização de massa que
que o Brasil experimentou durante aquele grande conflito. Uma das principais constatações que eu gostaria de adiantar aqui é que o peso dessa mobilização foi dividido de maneira profundamente desigual. Boa leitura. Olá, é com muita satisfação que queria apresentar-lhes a pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina pelas professoras Graciela De Conte Pagliari, Daniele Jacom Aires Pinto e Juliana Vigiano. Nós coordenamos aqui na universidade os grupos de pesquisa e de extensão GESED e GEPI, que foi no âmbito desses grupos que conduzimos a nossa pesquisa sobre mobilização nacional em tempos de cyberameaças, ou seja, como as Forças Armadas podem mais bem se preparar, no caso da mobilização nacional, considerando também agora as existências das cyberameaças. A nossa pesquisa se centrou especialmente na fase do preparo e, como resultados, apresentamos então um primeiro policy paper, que foi o resultado do trabalho do projeto, e agora esse policy paper então é apresentado para vocês como um capítulo do nosso livro de mobilização nacional. A professora Daniele continuará na sequência fazendo para vocês a apresentação mais específica do desenvolvimento da pesquisa. Obrigada pela palavra, professora Graciela. Como a senhora já adiantou, nosso trabalho ele centra-se na fase do preparo para esse processo de mobilização e ele propõe, numa análise prospectiva, a ideia de uma analogia da tríplice hélice da inovação para uma tríplice hélice estratégica, onde o setor privado, o setor público, efetivamente baseado nas Forças Armadas, e as academias, os institutos de ensino superior, tivessem um papel fulcral na elaboração não só de respostas inovativas, mas de estratégias de proteção e de mobilização contra ataques cibernéticos, E essas estratégias em dois caminhos. Num caminho, efetivamente, de contra-ataque, ou seja, de entender quem cometeu tais ataques e revidar, e num caminho de resiliência, ou seja, de restabelecer o mais rápido possível todos os sistemas que foram atacados, causando o menor dano. E para isso, como está muito entrelaçado os aspectos da defesa, mas os aspectos do setor privado e do conhecimento da academia, dos conceitos, essa tríplice hélice nos parece ser efetivamente a melhor maneira de conduzir uma mobilização quando o assunto é cibernética. Então eu espero que todos tenham uma boa leitura e que comentem e nos tragam novas ideias para que esse artigo seja aprimorado. Muito obrigado. Olá, sou o professor Gilles Vilar Lopes e escrevi conjuntamente com o pesquisador Pedro Henrique Gonçalves, da Universidade Federal de Rondônia, o capítulo intitulado Impactos da Inteligência Cibernética nas Ações e Atividades relacionadas à mobilização nacional no Brasil. Bom, nesse capítulo a gente buscou discutir o papel fundamental e atual da atividade de inteligência, comumente conhecida como espionagem, na mobilização nacional, que, embora ela tenha um respaldo explícito na Constituição Federal, ainda não encontrou seu devido espaço nos estudos de defesa aqui no Brasil. Para tanto, a gente apresenta a atividade de inteligência cibernética como uma ferramenta imprescindível para a tomada de decisão político-estratégica e destacamos os possíveis desafios e oportunidades para as duas fases da conscrição em massa, tendo sempre como norte o caráter excepcional dessa ação e a natureza internacional da ameaça. Por fim, nós advogamos em favor do uso estratégico da inteligência cibernética, ou seja, a longo prazo e também em estudos prospectivos, para o aperfeiçoamento, sobretudo, do Sistema Nacional de Mobilização, o chamado SINAMOB, e especificamente o seu subsistema de inteligência.